Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais transformadores da governança digital, as organizações autônomas descentralizadas, as famosas DAOs. Vamos explorar a natureza fundamental delas, nos baseando em material que analisa a filosofia por trás dessas estruturas. Exato. E a questão que vai guiar nossa conversa é bem direta, na verdade. O que, essencialmente, é uma DAO? A gente está falando de uma entidade coletiva, de verdade, com uma existência própria que não se resume aos seus membros? Ou será que é só um nome, assim, mais sofisticado para um grupo de pessoas que usam o mesmo software para tomar decisões? Pois é, e eu vou defender a ideia de que uma DAO é, de fato, uma entidade coletiva real e sui generis, ou seja, uma categoria única. Ela tem propriedades e uma capacidade de agir que vão muito além da simples soma de seus participantes. E eu vou argumentar o contrário. Para mim, uma DAO não é uma entidade real, mas sim um fenômeno que pode e deve ser entendido a partir das ações dos indivíduos e dos contratos inteligentes que eles operam. Tratar uma DAO como um ser autônomo é uma complicação desnecessária que perigosamente acaba por obscurecer a responsabilidade. A minha posição é que uma DAO precisa ser vista como uma entidade coletiva genuína. Pensa, assim, numa universidade ou numa nação. Elas continuam a existir mesmo que todos os seus membros, alunos, cidadãos, enfim, sejam substituídos ao longo do tempo. A DAO tem essa mesmíssima característica. Ela possui uma identidade que persiste. Ela também toma decisões que, não pertencem a nenhum indivíduo específico, mas ao coletivo. E, o que é crucial, ela possui propriedade. A tesouraria de uma DAO, com seus criptoativos, pertence à organização, não a cada membro individualmente. A melhor forma de entender isso é através do conceito de fato social bruto. Pensa no dinheiro. Um pedaço de papel não tem valor intrínseco, mas todos nós concordamos em tratá-lo como se tivesse. Ele se torna um fato social. A minha visão é que uma DAO funciona de forma parecida. Ela existe como entidade porque seus membros e o ecossistema ao redor concordam coletivamente em tratá-la como real. Olha, eu já vejo as coisas de uma forma muito mais direta. A ideia de que uma DAO é uma entidade real é o que os filósofos chamam de inflação ontológica. Basicamente, a gente está inventando uma nova categoria de coisa que não precisamos para explicar o fenômeno. É uma complicação desnecessária. Tudo que uma DAO faz pode ser descrito de forma muito mais precisa e útil em termos dos seus componentes. A gente tem um conjunto de contratos inteligentes, que são linhas de código definindo regras, e a gente tem um conjunto de indivíduos interagindo com esse código. A tal decisão da DAO é só uma forma de falar sobre o resultado de um algoritmo que processa os votos individuais. Essa visão mais simples, ou reducionista, não é só mais elegante, sabe? Ela oferece uma clareza que é absolutamente vital e um ponto: a responsabilidade. Se um contrato inteligente tem uma falha que drena o tesouro, isso não é um erro da DAO, é um erro específico no código, escrito por um desenvolvedor e talvez não percebido por um auditor. A responsabilidade está atrelada a essas ações humanas concretas, não a uma entidade abstrata, que não pode ir para o banco dos réus. Entendo o seu ponto sobre responsabilidade, mas se a gente olhar para a prática, o seu modelo começa a apresentar falhas. Ele não consegue explicar a agência que nós, na prática, atribuímos a esses sistemas. Os próprios membros de DAOs falam num propósito compartilhado, numa missão. E mais, o mundo real já está se adaptando a essa nova realidade. O estado de Wyoming, nos Estados Unidos, por exemplo, criou uma legislação que reconhece DAOs como pessoas jurídicas. Na sua visão, isso seria só o direito criando uma ficção? Mas eu discordo. O direito frequentemente não cria, mas ele formaliza uma realidade social que já existe. Ele está reconhecendo que, para interagir com o mundo, para assinar contratos ou para ser processada, a DAO precisa ser tratada como um agente coletivo. Certo, mas você toca num ponto crucial aí, a questão da ficção jurídica. E é exatamente isso que ela é, uma ficção, ainda que útil. Nós criamos o conceito de pessoa jurídica para empresas há séculos para facilitar o comércio, mas ninguém argumenta que a Coca-Cola Company é uma entidade consciente, né? É uma ferramenta legal.
O perigo de levar essa ideia de agência coletiva a sério demais no caso das DAOs é a criação de um vazio de responsabilidade. Se a DAO causar um dano bilionário, quem paga a conta? A tesouraria? E se ela for drenada, como aconteceu com o famoso caso DDAO em 2016? A sua visão permite que os indivíduos que tomaram as decisões erradas se escondam atrás do véu do coletivo. Mas esse argumento poderia ser usado contra qualquer forma de organização coletiva, incluindo empresas tradicionais. O direito corporativo lida com a responsabilidade limitada há séculos. A questão não é se a responsabilidade se dilui, mas como a alocamos de forma justa dentro dessa nova estrutura. Minha preocupação com a sua visão é que, ao focar só nos indivíduos, você perde a capacidade de responsabilizar a organização por falhas sistêmicas, por uma cultura que incentiva riscos excessivos, por exemplo. A diferença fundamental é que na empresa tradicional, a lei estabelece claramente a existência de diretores, de um conselho, de pessoas com responsabilidade fiduciária, há nomes e rostos que podem ser legalmente responsabilizados. Em muitas DAOs, essa estrutura é intencionalmente opaca ou inexistente. A responsabilidade não é apenas limitada, ela é pulverizada a ponto de desaparecer. Você não pode processar um algoritmo. Você tem que processar as pessoas que o escreveram, o financiaram ou operaram de forma negligente. O meu modelo insiste em manter o foco nessas pessoas. Identidade ao longo do tempo. Se uma DAO é apenas o conjunto atual de seus membros e seus contratos, a identidade dela mudaria toda vez que uma pessoa entra ou sai, ou a cada pequena atualização no código. Mas não é assim que a gente trata, né? Nós falamos da MakerDAO hoje como sendo a mesma entidade de 3 anos atrás, mesmo com milhares de novos membros e dezenas de atualizações. O seu reducionismo não consegue explicar essa persistência. Uma visão que vê a DAO como uma entidade coletiva, ou mesmo como o material sugere um híbrido sócio-técnico de humanos e código, explica isso muito melhor. Vamos tornar isso bem técnico para ver onde essa ideia falha. Você mencionou a persistência, mas e quanto à divisão? O seu modelo híbrido ou coletivista tem uma enorme dificuldade em lidar com o conceito de um fork. Um fork, para quem não está familiarizado, é quando um projeto de blockchain se divide e, a partir de um certo ponto, 2 versões da DAO, com históricos idênticos até aquele momento, passam a existir. O caso mais famoso foi o do Ethereum e Ethereum Classic, que nasceu justamente do hack da DDAO. A pergunta para você é, depois de um fork, qual das duas é a verdadeira DAO? A sua teoria, que fala em processos e fluxos, parece incapaz de dar uma resposta clara. Pelo contrário, eu acho que esse exemplo reforça o meu ponto. O reducionismo diria que, tecnicamente, ambas são entidades novas e distintas. Mas não é assim que a comunidade reage. O que acontece é um debate social intenso para decidir qual cadeia, qual versão continua a carregar a identidade original. A verdadeira DAO se torna aquela que a maioria da comunidade continua a reconhecer e apoiar. A identidade não é definida só pelo código, mas pelo consenso social ao redor dele. Isso mostra que a DAO é fundamentalmente um fenômeno social, não apenas técnico. Mas isso só transfere o problema. Você está me dizendo que a identidade de uma entidade é definida por um concurso de popularidade pós-evento. Isso é muito frágil. A minha abordagem, embora menos poética, é mais rigorosa. A identidade está ligada a um conjunto específico de contratos inteligentes numa blockchain específica. Se ocorre um fork, passamos a ter 2 DAOs distintas, cada uma com sua própria identidade técnica e sua própria comunidade. Chamar uma de verdadeira e a outra de falsa é aplicar um juízo de valor, não uma definição ontológica. A clareza do meu modelo é uma virtude, não uma fraqueza. Mas a rigidez do seu modelo também é uma fraqueza. Ele pode explicar o que uma DAO é num único instante, mas falha em capturar sua evolução, sua história e, mais importante, sua vontade. Sua visão trata a vontade da DAO como uma metáfora para um resultado de algoritmo, mas isso ignora o fato de que uma DAO constrói uma reputação, assume compromissos e desenvolve uma cultura própria, visível nos seus fóruns, nos seus memes, na sua linguagem. Esses são atributos de uma entidade que tem uma direção, uma vontade que emerge da interação, mas não se resume a ela.
A reputação da Uniswap não é a soma das reputações dos seus detentores de tokens, é algo próprio da organização. Desculpa, mas essa ideia da vontade é onde a sua visão se torna realmente perigosa. Vamos ser brutalmente honestos sobre como essa vontade é formada na maioria das DAOs hoje. O mecanismo predominante é plutocrático. Um token, um voto. Isso significa que a vontade da DAO é, na prática, a vontade de quem tem mais dinheiro para comprar mais tokens. Chamar isso de uma vontade coletiva genuína é, na melhor das hipóteses, ingênua e, na pior, enganoso. Mas isso é uma crítica ao design de um tipo específico de governança, não uma característica fundamental de todas as DAOs. Isso é um problema de design, não uma característica ontológica. A gente já está vendo a ascensão de modelos baseados em reputação, em identidade, onde o poder de voto não vem diretamente do capital. O seu argumento ainda se sustenta nesses casos? Ele se sustenta porque, mesmo nesses modelos, a vontade ainda é o output de um processo mecânico que agrega inputs individuais. Você está romantizando o que é, no fundo, um mecanismo. E esse romantismo tem consequências. Ele obscurece as verdadeiras dinâmicas de poder que estão em jogo e, voltando ao meu ponto inicial, nos afasta da questão da responsabilidade. Se a vontade da DAO, que na verdade é a vontade de algumas baleias, causa um prejuízo, a sua teoria da agência coletiva ajuda a protegê-las. A minha teoria insiste em apontar o dedo para elas. Olha, essa discussão reforça a minha convicção de que estamos testemunhando o surgimento de uma nova forma de entidade coletiva. Tentar reduzi-la apenas a indivíduos e linhas de código é perder de vista o fenômeno principal. Para entendê-la, regulá-la e, sim, para responsabilizá-la de forma eficaz por suas ações sistêmicas, a gente precisa de ferramentas conceituais que reconheçam sua existência e agem-se irredutíveis, em vez de forçá-la a caber em categorias individualistas que já se mostram ultrapassadas. A de real, as DAOs, é um erro filosófico com consequências práticas muito sérias, principalmente a diluição da responsabilidade individual. É intelectualmente mais rigoroso e, no final das contas, mais seguro e justo entender esses sistemas pelo que eles são. Interações complexas entre agentes humanos e o código que eles criam, auditam e usam para coordenar suas ações. A responsabilidade deve sempre, em última instância, recair sobre os humanos no circuito. A questão central sobre se uma DAO é um agente coletivo real ou uma metáfora conveniente para ações individuais certamente permanece em aberto. O que o material que a gente analisou deixa claro é que a resposta para essa pergunta, que parece abstrata e metafísica, tem implicações diretas e urgentes para o futuro do direito, da economia e da ética na era digital. E, claramente, ainda há muito mais a ser explorado.